Meus amigos, uma boa tarde. Vamos então, na graça de Deus, com saúde, para mais um ensinamento na tarde de hoje, chuvosa, aqui em São Paulo. Que o nosso Senhor Jesus ilumine cada um de vocês, principalmente todos que fazem parte do nosso grupo, e tem pessoas participando do nosso grupo do Paraná, pessoas de várias cidades do Paraná, como também do Rio Preto, São José do Rio Preto, interior de São Paulo é o que mais tem. Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia, Pirópolis, Sacramento, Conquista, várias cidades, Araxá, várias cidades, né? Nordeste. Então, vamos agradecer a Deus, né? Essa oportunidade que Ele nos dá, através de nossa saúde, para que nós possamos assimilar os seus ensinamentos. Abrindo aqui o livro ao acaso, um livro do José Carlos de Luca, caiu aqui uma frase de Emmanuel, que nos diz assim: todo dia é tempo de renovar o destino. Repetindo, todo dia é tempo de renovar o destino. Palavras de Emmanuel. Que ele dá, o autor do livro, ele dá o título de Consciência e Transformação. E aí ele começa interpretando essas palavras de Emmanuel, começa nos dizendo: destino não é algo imutável. Não é um jogo de cartas marcadas. Tá vendo, pessoal? É mera consequência de nossas atitudes do presente e do passado. Tá vendo? Então, destino é uma atitude do presente e do passado. Isto é, desta existência e de existências anteriores que já tivemos em nossa caminhada espiritual ao longo dos séculos. Nossa idade biológica não reflete nossa idade espiritual. Somos mais velhos do que pensamos. A criança que acaba de nascer é um espírito que já teve muitas experiências. É muito fácil da gente concluir. A gente tem que se curvar diante das evidências da lógica. Me recordei aqui agora que nos Estados Unidos, a maior parte das crianças que saem antes de ir para a escola já tomam um comprimido para depressão. Faz parte da rotina dela. A mãe já vai lá, já dá o comprimido antes de ir para a escola, para a depressão. Uma criança que nunca fez mal para ninguém, e a maior parte tomando comprimido para a depressão. Por que será? Por que será que os hospitais estão abarrotados, lotados de criança no Hospital do Câncer com a cabeça raspada, sendo que não fez mal para ninguém? Porque é um espírito milenar, já passou por muitas experiências, e que o estado em que ela se encontra não se pode considerar como algo catastrófico, não. Ali está havendo um progresso. Ela no hospital ali, resgatando algo, ali ela está expurgando as patologias de sua alma. É aquilo que a gente já comentou isso aqui anteriormente, toda doença não é do corpo físico, é da alma. Só que a alma, ela é obrigada, a nossa alma, ela é obrigada a evoluir, ela é obrigada a ser perfeita. Por isso que Jesus falou, raciocinem comigo, Jesus fala assim: sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. Mas, pessoal, vamos raciocinar, com inteligência. Como é que nós podemos ser perfeitos, como Deus é perfeito, numa existência só, sendo que ninguém vai viver mais que 100 anos? Digamos que a gente viva 100 anos, dá para conseguir a perfeição? Se eu for mencionar aqui os itens em que nós precisamos evoluir, dá para encher um caderno. Vou dar o primeiro exemplo: relacionamento. Vocês acham que nessa existência a gente vai aprender a se relacionar? A conviver? Ou então a perdoar? Ou então a amar o próximo? A não ter ciúme? A não ter raiva? A não ter ódio?
a não discutir com ninguém, olha quanta coisa que precisa ser trabalhada. E numa existência dá? Não dá. Pessoal, para se ter uma ideia, desde que Deus nos criou, nós estamos lutando para conseguir vou falar só um item, paciência. Nessa existência a gente vai desencarnar e não vai conseguir esse altruísmo da paciência. Que uma hora a gente vai ter que se irritar. Tá vendo? Uma hora alguém vai nos tirar do sério. Então, mas tudo isso por quê? Porque nós ainda não conseguimos o exercício do amor. Porque quem ama, esquece. Quem ama, perdoa. Quem ama, deixa para lá. Quem ama, não liga. Quem ama, não dá importância para o que o outro faz. Tudo isso acontece porque nós ainda não conseguimos o exercício do amor. Quantos séculos ainda nos resta para que a gente consiga o amor? A paciência, né? A tolerância, a complacência, a resignação. Aí é que está. Né? Então, até que se prove o contrário, nós temos que nos convencermos, nos conscientizarmos, né? Que o nosso destino, quem faz somos nós, através de nossas atitudes, ação e pensamento. Acontece que todo o sofrimento que nós estamos passando hoje não é por causa do que a gente fez hoje, porque hoje, se a gente for fazer um apanhado de nossa infância até hoje, a gente não prejudicou ninguém, então por que nós estamos passando por sofrimento? Se a gente não prejudicou ninguém. Aí é que está. É porque nós nós infringimos a lei de Deus em existências pretéritas. Mas o nosso passado não nos importa. O nosso passado não nos interessa. O que verdadeiramente nos interessa é o que nós estamos fazendo agora, neste exato momento. Hoje nós sofremos as consequências do ontem. Né? E amanhã a nossa felicidade vai depender do agora, do hoje. Então, se a gente quer ser feliz no futuro, então vamos preparar esse terreno desde já. Começando por educar os pensamentos. Nós conseguimos educar nossos pensamentos? Nós conseguimos neutralizar nossos pensamentos que não são bons? Nós conseguimos educar nossos pensamentos, civilizar nossos pensamentos? Nós não conseguimos. Por que a gente não consegue? Porque na nossa memória, não é? Está os arquivos do passado, dos hábitos do passado. Está nos arquivos da memória. E sempre ganhando força no presente. Então, a nossa estada atual na Terra é para educar esses pensamentos que são contrários ao amor de Deus e de Jesus. Essa é a finalidade de nossa existência aqui na Terra, que é, em outras palavras, a sublimação de nossos sentimentos. Só que para sublimarmos nossos sentimentos, ratificando aquilo que Jesus já nos sugerira há mais de 2000 anos, quando nos falou: faça-se luz, brilhe a tua luz. Como é que eu vou brilhar minha luz? Sublimando meus sentimentos, né? O que é sublimar os sentimentos? Uma coisa chama a outra. É adquirir a pureza de uma criança. Se não conseguires a pureza de uma criança, jamais entrarei no reino dos céus. Nós temos a pureza de uma criança? Não. Então nós temos que aprender, nós estamos aqui na Terra para sublimar os nossos pensamentos. Então, para sublimar os pensamentos, temos que fazer um trabalho árduo, né? Primeiro, educar os pensamentos, selecionar os pensamentos, não nos permitirmos que pensamentos de pessimismo, de angústia, se apoderem de nós, porque são impurezas, são pensamentos contrários ao amor de Deus. Isso vai nos trazer mal-estar. Então, continuando com o ensinamento, repetindo, destino não é algo imutável, não é um jogo de cartas marcadas, é mera consequência de nossas atitudes do presente e do passado. Isto é, desta existência e de existências anteriores que já tivemos em nossa caminhada espiritual ao longo dos séculos. Nossa idade biológica não se reflete em nossa idade espiritual. Somos mais velhos do que pensamos. A criança que acaba de nascer é um espírito que já teve muita experiência. Estamos caminhando pela eternidade há muito tempo. Informações espirituais nos dão conta de que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Olha só, isso aqui é importante.
informações espirituais nos dão conta de que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Há 40 mil anos que a gente vem lidando com a razão. 40 mil anos, tá vendo? Muito bem, quantas vidas já tivemos nesse período? Certamente muitas. Não viu o que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E Deus nos perdoou. Não é? Nos deu, de lá para cá, há mais de 2 mil anos da crucificação de Jesus, a oportunidade de, através do exemplo que Jesus deu, de fazer a nossa transformação moral, de fazer a nossa mudança. A gente fez? Se o mestre vier aqui hoje, ele não será crucificado novamente? Avançamos quanto? Mas continuemos. A lei de evolução é a regra mestra que rege nossas andanças pelas estradas do universo. E uma de suas técnicas é fazer com que cada um de nós experimente o resultado de suas escolhas. Cada um de nós vai experimentar o resultado de nossas escolhas. Por que o ser humano sofre tanto? Por causa de escolhas equivocadas. Aí é que está. Aí ele continua. O objetivo é criar consciência e responsabilidade a respeito das atitudes que tomamos na vida. Consciência e responsabilidade a respeito das atitudes que a gente toma na vida, pessoal. Consciência e responsabilidade. Nós temos consciência, nós estamos tendo responsabilidade nas decisões a tomar? Não, na maior parte das vezes a gente age pelo impulso. Os pensamentos, inclusive, eles nos dominam. Quando a gente vê, já está pensando tanta coisa. Aí ele continua, por isso, tudo aquilo que lançamos ao mundo através de palavras, pensamentos e atitudes retorna inevitavelmente a nós mesmos. Então, nossas atitudes, ação, pensamentos, sabe? Atitudes intempestivas, pensamentos intempestivos, tudo isso é exteriorizado através de uma energia eletromagnética. Só que essa energia, ela retorna para nós. É por isso que a gente sofre. Porque nós estamos absorvendo o que expelimos, o que colocamos para fora. Aí é que está. Se eu tenho um pensamento negativo com uma pessoa que me prejudicou, automaticamente esse pensamento negativo foi até a pessoa, mas ele vai retornar para mim. E isto, se eu continuar com esse tipo de pensamento, esse pensamento, essa ideia fixa, ela vai se cristalizar. E ela cristalizando-se, fica difícil de se reparar. Isso, com o decorrer do tempo, vai se transformar em doença, porque ela é uma patologia que está inserida já na nossa alma. E a alma, obrigatoriamente, para colocar a impureza para fora, ela vai expurgar através do corpo físico. É por isso que surgem as doenças, que a gente não quer, mas que é um mal necessário. Aí ele continua. É a chamada lei do retorno, ou a lei de causa e efeito. Seu objetivo não é punir a criatura, mas torná-la consciente de suas atitudes, experimentando o sabor do doce ou do amargo, resultante de suas opções. Exatamente. Então, quando a gente faz o mal, quando a gente não tem um pensamento infeliz com relação ao nosso próximo, não é? Então a gente vai sofrer as consequências, que é a lei do retorno, a lei de ação e reação. Mas quando ela retorna para nós, isso vai nos causar um sofrimento, e é esse sofrimento que vai nos proporcionar uma reflexão, para que eu descubra que eu fui o artífice de minha doença e de minha infelicidade. Porque todos nós somos os artífices de nossa infelicidade, sem exceção. E quando a gente faz algo de bom para alguém, essas energias exteriorizadas na boa ação, ela vai retornar para nós, quadruplicada. E vai nos trazer infinitos benefícios. Inclusive, ficará registrado na nossa alma na condição de crédito. É um crédito, uma poupança que nós temos, que vai ser, e que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Ninguém tira, nem Deus tira
essas energias de nós, essa poupança de nós. É um crédito que nós conseguimos através do nosso esforço, de nossas atitudes, não é? Em querermos melhorar, seguir o caminho de Jesus. Ele continua: a partir dessa experimentação, o ser humano deve reflexionar sobre suas atitudes, corrigindo a si mesmo prováveis desvios de rota. Se hoje o nosso passado repercute negativamente no presente, isso não quer dizer que fomos condenados por sentença incorrigível, não, de forma alguma. O objetivo da vida é transcender, jamais estagnar, é avançar, não é estagnar. Né? Aí ele continua: comumente nossos maiores problemas na vida estão nas áreas de nossas imperfeições. Então, o obstáculo é convite de Deus para que cada um se aprimore naquilo em que ainda não é bom, amadureça nas áreas em que ainda age de modo infantil, fortaleça nos pontos fracos, haja de modo mais amoroso e menos egoísta, seja mais responsável por si e menos dependente dos outros. Seja mais responsável por si e menos dependente dos outros. É? Tudo isso neutralizará o efeito das nossas atitudes negativas do passado, com a prática de atitudes positivas no presente. Sofrer por sofrer não modifica a nossa vida, tá vendo? Sofrer por sofrer não modifica a nossa vida. Porque o sofrimento, é importante salientar isso, o sofrimento é importante nos conscientizarmos efetivamente dessa verdade. O nosso sofrimento, ele é opcional. Todo sofrimento, ele é opcional. É preciso criar consciência dos nossos descaminhos. Tá vendo? Vou repetir. É preciso criar consciência de nossos descaminhos. Revisar nossos passos. Reparar o mal praticado. Tomar as rédeas da vida e caminhar pela estrada do bem. Essa passagem do mal para o bem, ainda que gradativa, é a única capaz de modificar o nosso destino. A única coisa capaz de modificar o nosso destino para o caminho da felicidade é quando nós conseguimos colocar em nós, dentro do íntimo, do nosso mais íntimo, o bem. Essencialmente o bem. Porque o mal, infelizmente, ele ainda impera dentro da gente. Nós costumamos dar outra face? Quando agredido nessa, a gente dá outra? Não dá. Né? Nós conseguimos, como se costuma dizer popularmente, engolir o sapo? Não conseguimos. Por quê? Porque os nossos sentimentos recebeu esse tipo de educação em vidas pretéritas, de sempre revidar. Por isso que é automático revide. Por isso que é automático. Por isso que a gente sofre tanto quando fala algo para alguém que nos prejudicou, a gente grita, não é? Ofende alguém que nos prejudicou, e depois a gente se arrepende. Meu Deus, por que eu não tive 1 milésimo de segundo para pensar? Eu não teria falado isso. Apesar de estar com razão, eu teria deixado para lá, porque a pessoa é meu amigo, minha amiga de infância, eu devia ter perdoado. Então, por que eu não tive 1 milésimo de segundo? Por que foi automático? Por quê? Por que foi automático? Porque nosso impulso é automático, porque é um hábito que nós adquirimos no pretérito. E todos nós estamos aqui na Terra, especificamente para educar, civilizar, evangelizar, cristianizar nossas atitudes, ações e pensamentos que são automáticos em nós. Aí ele continua: Deus não quer nossas lágrimas de sofrimento. Deus quer o suor de nossa transformação para o bem. O suor de nossa transformação para o bem. É ver a espada entrando, ter que renunciar, em muitas ocasiões, à própria personalidade. É a espada entrando. É através da caridade. Não falo apenas da esmola, falo também e principalmente da caridade do bom olhar, da caridade da boa palavra, da caridade de ouvir o desabafo de um desesperado,
Falo da caridade e do esquecimento das ofensas, do socorro àquele que passa pela aprovação da caridade, da paciência e da compreensão para com as pessoas que nos são difíceis. Nós somos caridosos, complacentes, transigentes com o parente difícil. Nós estamos cuidando daqueles que estão em possibilidade de se locomover com resignação, com paciência e com amor. Porque se não estivermos, nós estamos tão doentes quanto ele. Essa que é a verdade. Aquele que não tem paciência está tão enfermo quanto o outro, que não pode ser. Aí ele continua, e também não me esqueço da caridade para comigo mesmo, que me estimula a cuidar de mim com todo o amor que mereço. É verdade, nós temos que nos amar. Todos nós temos que nos amarmos. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que pensamentos que não sejam de otimismo, de esperança, de fé, de complacência, de transigência, de perdão, ganhem corpo dentro da gente. Se a gente permitir, isso é um desamor. Nós temos que expurgar de dentro de nós todo pensamento que não é de Deus, que não é de esperança, que não é de fé e otimismo. Joana de Anjos, nunca vou esquecer uma frase que ela falou assim, uma técnicazinha para a gente se libertar de um mau pensamento. Ela fala assim, todas as vezes que tiveres um mau pensamento, substitua-o por um bom. Tá vendo? Isso é uma técnicazinha que funciona. Eu me utilizo dessa técnicazinha sugerida por ela há muitos e muitos anos. Até hoje eu faço isso. Porque durante o dia eu sou visitado 24 horas por dia por pensamentos infelizes. Porque não sou ninguém é de ferro. Só que tem uma coisa, eu os combato 24 horas por dia também, isso eu aprendi. Então a briga está sendo feia. Vamos ver quem pode mais. É como Paulo de Tarso, eu estou exatamente naquele estágio que Paulo de Tarso falou. Ele chama isso de bom combate. Ele chama isso de bom combate, está lá na Bíblia. Esse é o bom combate. É aquele em que nós estamos travando um combate, não é? De mim para comigo mesmo, porque o maior inimigo que nós temos na Terra somos nós mesmos, nossas atitudes, ação e pensamento. Então temos que combater essas impurezas que estão em mim, por muito me amar. Por isso que ele está falando aqui que nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós temos que combater tudo aquilo que é contrário ao amor do nosso e o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ponto final. Ponto final. Esse é o trabalho nosso aqui na Terra. Estamos fazendo isso? Ou será que a gente prefere ir para a igreja, seja lá qual for a religião, por ser espírita, e ficar ajoelhado lá orando, pedindo a Deus para que nos livre dos maus pensamentos? Ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque nós é que somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Quem construiu nossas cruzes fomos nós mesmos, não foi Jesus, não. Nem a dele foi ele que construiu. Então ele continua, enxergar-me, eu tenho que enxergar-me com bons olhos, tratar-me gentilmente, estimulando-me positivamente para o enfrentamento de uma vida cada vez mais cheia de desafios. Isso é também caridade, tá vendo? Nos amarmos também é uma caridade. Que não podemos ser esquecida, pois do contrário terei que viver da caridade dos outros. A caridade é o movimento do amor que transforma a nossa vida a partir da mudança de energia que a prática do bem acarreta. Cada gesto de caridade é uma luz que acendemos em nosso passado escuro. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Não vamos esquecer isso, pessoal. Cada gesto de caridade, vou repetir, cada gesto de caridade que a gente faz é uma luz que acendemos em nosso passado escuro. É verdade. Por isso que a nossa doutrina fala, fora da caridade não há salvação. E tem religião que fala, fora da igreja não há salvação. Um dos maiores equívocos que eu já ouvi na minha vida, esse dogma que fala que fora da igreja não há salvação. Tá vendo? Aí eu vou para a igreja, rezo 500 Pai Nosso lá, fico ajoelhado em caroço de milho lá, pedindo a Deus que retire os meus pecados, não é? Através do mínimo esforço. Não é assim que funciona. Cada caridade que eu faço, eu estou iluminando o meu passado escuro.
Por isso que fora da caridade, não é fora da religião, fora da caridade não há salvação. Aí ele continua, projetando dias mais felizes em nosso caminho. Portanto, nosso destino pode começar a se modificar agora mesmo. Basta saber se, no lugar da inércia, a caridade será nossa conselheira, amiga e companheira de todas as horas. Ficou aí para nossa reflexão. Este ensinamento fantástico, para que todos nós nos conscientizemos efetivamente sobre a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra. Que todas as vezes que a gente faz essa pergunta, as pessoas não respondem. Qual a verdadeira finalidade de sua existência? Independentemente da cultura que a pessoa tem, a pessoa titubeia para responder. Ela pode até saber a resposta, mas titubeia para responder. Porque ela recebeu uma cultura, não é? Um conceito aqui na Terra, que a verdadeira finalidade da nossa existência aqui na Terra é outra. É o progresso material. E Jesus foi tão claro. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. Mas quando chega na Terra, impulsionado pela cultura da Terra, influenciado pela nossa sociedade, nós invertemos os valores. E aí a gente dá prioridade para as coisas da Terra. Haja visto o que acontece nas empresas. A pessoa tem que se superar, tem que adquirir metas. É uma disputa infernal. Então, pessoal, fica aí para a nossa reflexão. Que o nosso Senhor Jesus ilumine cada um de nós e cada um dos nossos familiares. Uma boa noite para todos.